Olá, está no ar o 3 a 1. Hoje nós vamos discutir a decisão do Tribunal de Contas da União de revisar as indenizações pagas às vítimas da ditadura militar. Para participar dessa entrevista, convidamos Marinos Márcico, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Alexandrina Christensen, presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, e Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Antes da conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. As vítimas da ditadura militar, ex-presos e perseguidos políticos tiveram reconhecimento do governo brasileiro há 8 anos após a regulamentação da lei. A partir daí, começaram a ser pagas as indenizações aprovadas pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Até hoje, já foram pagos 4 bilhões de reais em benefícios a mais de 9 mil processos de reparação econômica desde 2002. Uma decisão recente do Tribunal de Contas da União está provocando polêmica entre o Ministério da Justiça e entidades ligadas às vítimas e aos direitos humanos. O valor médio da reparação é de R$ 3.800, mas muitas ultrapassam salários de ministros e do presidente da República. A maior chega a atingir o teto do funcionalismo, cerca de R$ 26 mil por mês. O Ministério Público, junto ao TCU, considera que algumas indenizações sejam altas demais e alguns valores fixados irregularmente, como no caso do guerrilheiro Carlos Lamarca. No processo da Comissão de Anistia, Lamarca foi promovido de coronel a general e, por isso, a família recebe pensão de R$ 12 mil por mês, além de pagamentos retroativos. A Comissão de Anistia, por sua vez, reagiu à decisão e quer que o governo entre na justiça contra o TCU, alegando que o tribunal não tem competência para revisar as indenizações. Doutor Marinos, o senhor é o responsável por esse questionamento do valor das indenizações pagas pela União aos anistiados no Tribunal de Contas da União. O senhor é um representante do Ministério Público junto ao Tribunal. Por que essa iniciativa de questionar essas decisões? Sim, vamos ver. Em primeiro lugar, eu estou de pleno acordo com o doutor Paulo Abrão, porque não é competência do tribunal revisar nada. E nem isso foi pedido no processo. Não se trata de revisão. O TCU não é, digamos assim, outra instância da Comissão de Anistia. Não é isso. Na verdade, o que se procura é simplesmente fiscalizar esse gasto público, como é qualquer outro gasto público também é fiscalizado. O que se está em discussão é a maneira de se fiscalizar esse gasto público. Como essas concessões, elas se protraem no tempo, ou seja, são dadas indenizações cuja natureza também é de pensão, ou seja, você recebe pelo resto de sua vida e depois passa a seus descendentes, e você tem direito a 13º ou diversas vantagens do funcionalismo. A Constituição diz que, nesses casos, a fiscalização é feita caso a caso, como qualquer pessoa que é admitida na administração pública ou se aposenta na administração pública, né? No meu caso, por exemplo, no dia que me aposentar, obviamente o processo também será submetido, né? Não se trata de nenhuma espécie de terror, alguma perseguição ou coisa desse tipo. Se trata apenas de se fazer uma fiscalização considerando, né, apesar de tudo que se passou, mas considerando que todos somos iguais perante a lei. Doutor Abrão, você contesta essa interpretação de que essas pensões precisam ser fiscalizadas? Há questionamentos com relação a valores? Não, de fato, não há nenhuma controvérsia em relação ao fato de que é importante que todo e qualquer gasto público seja fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, de fato, nós estamos discutindo a forma. E o Ministério da Justiça entende que a forma pela qual o Tribunal de Contas optou para realizar essa fiscalização, ela não é mais adequada, porque ela resulta num reconhecimento do ato de anistia política e de reparação como um ato complexo. E nós temos sustentado que, em razão das peculiaridades da agenda da transição política e pelo fato de esse assunto se remeter necessariamente a um processo lento e gradual de reconciliação nacional, que a decisão do ministro do Estado da Justiça se esgota e ela é suficiente para a fixação do valor indenizatório. E que, portanto, a fiscalização do Tribunal de Contas da União
ela deve ser tópica e por meio dos ritos ordinários de auditorias externas, tal qual já ocorreu na Comissão de Anistia no ano de 2006. Então, do ponto de vista técnico, essa é a questão que, nesse momento, o Ministério da Justiça apresentou para o Tribunal de Contas da União um pedido de reconsideração para que seja definitivamente resolvida essa questão. Agora, essa questão ela é polêmica até entre os anistiados, né? Agora, um grupo de jornalistas resolveu reivindicar uma espécie assim de equiparação da pensão com relação a pensões de alguns jornalistas que recebem valores mais altos. Parece que os mais altos são dos colegas Carlos Heitor Coni e do Ziraldo, e que outros jornalistas pretendem também ter pensões maiores. Como é que essa coisa está sendo tratada por vocês na Associação dos Anistiados? Olha, nós consideramos que o TCU tem todo o direito de fazer uma revisão nos gastos públicos, mas a forma com que foi feito isso tem agredido demais os anistiados, que eles se acham perseguidos novamente, porque têm que apresentar toda uma documentação para a comissão de anistia. O réu tem que apresentar e ainda passa pelo crivo da comissão. O ministro assina. E a total de defasagens, tudo bem, o Carlos Heitor Coni recebe um valor bem mais alto, mas o do Ziraldo é um valor muito compatível com o que é a perda dele. Ziraldo perdeu a empresa, perdeu tudo que tinha. Então, uma coisa que, quando se fala em indenizações milionárias, fica muito difícil, isso, doutor Márcio, é importante que o senhor sinta o nosso lado. São valores em que as pessoas entraram com os processos de anistia em 1993, que é o caso do Ziraldo, por exemplo, e a retroação vai a 88. Então, qualquer valor de hoje, de 2010, 2008, 2007, até 88, realmente fica um valor significativo. Mas isso é apenas a demora do Estado em cumprir o seu dever, porque está na Constituição e só foi regulamentado em 2002. Então, esse é um problema muito complicado. A sensação que eu tenho é que há um embate político em torno dessa questão na sociedade. Isso vem desde a anistia propriamente dita, né? E dependendo do ambiente político, da composição do governo, de quem está à frente da comissão, da forma como os militares se posicionam, ou seja, dependendo da conjuntura, a anistia sai mais rápido e com um valor menor ou maior. É isso que aconteceu até agora. Não é uma coisa que está muito no terreno assim, da política, mais da política do que do direito? Veja que o presidente Fernando Henrique, quando ele criou a atual legislação, ele fixou como critério de reparação às vítimas a questão laboral, como critério primordial, preponderante. E é evidente que em cada país do mundo se fixou, para cumprir o dever do Estado de reparar aqueles que o Estado violou, se fixou parâmetros diferenciados. E aqui no Brasil foi esse o parâmetro que foi fixado. Por exemplo, e a legislação... eu conheço um anistiado, meu amigo, Daniel Bonfim, era um comandante da aviação que foi caçado, perseguido, impedido de trabalhar e tal, e depois, quando veio a anistia, ele recuperou o salário de comandante de voo internacional. Ele foi reintegrado à antiga VASP, fazia viagens internacionais. É exatamente o que a Constituição diz. E o salário dele era um salário de comandante de aviação. Porque a Constituição diz que a pessoa hoje tem direito a uma prestação mensal permanente continuada, que não, de cunho indenizatório, que não se confunde com prestações previdenciárias, e que o valor que ela será fixada é correspondente ao cargo que ela estaria se na ativa estivesse, asseguradas todas as promoções ao longo da carreira. Se esse foi o melhor critério que o nosso legislador deveria ter criado ou não, o fato concreto é que isso foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional para regulamentar a Constituição. Então, a Comissão de Anistia ela tem única e exclusivamente aplicado essa legislação na tentativa de se levar adiante essa agenda da transição que ainda está incompleta. Agora, doutor Marino, o senhor questiona exatamente
a correção da aplicação desse critério, é isso? Na verdade, nossa atuação é eminentemente objetiva. Na verdade, eu não estou preocupado, vamos pegar o maior valor de indenização de retroativos, e nós sabemos que há retroativos mais vultosos, às vezes é pela própria demora em que esses processos venham a ser julgados, né? Nós vamos pegar 3 milhões de reais, que foi aproximadamente o maior retroativo pago, né? E prestações mensais de pouco mais de 20 mil reais. Né? Bom, para mim, se for 3 mil reais, se for 3 milhões de reais, ou se for 30 milhões de reais, né? Não é o ponto principal. O que importa é a legalidade, o que importa é o princípio da proporcionalidade, o que importa é o cumprimento da Constituição. Só para ficar claro, assim, por exemplo, o critério para estabelecer o valor da indenização, pelo que o doutor Abrão falou, é a perda que o indivíduo teve na atividade profissional dele e não o que ele passou ao ser perseguido. Exatamente. O critério seria recompor, né, essas perdas, né, e naturalmente cada caso seria um caso, né? Então essa tarefa é difícil para a Comissão de Anistia, eu reconheço, né, de adequar isso ao que a lei chama de paradigmas, ou seja, critérios, né? Então esse problema realmente é um problema que existe e em função disso observei que há algumas distorções, né? Me preocupa muito que a doutora... Por exemplo? Vamos ver o caso, por exemplo, de Lamarca, né? Eu não tenho nada contra se Lamarca foi promovido a marechal ou se foi rebaixado a soldado, não é esse o ponto, né? O ponto é que houve, por parte do Ministério do Exército, uma interpretação errada de uma decisão judicial e Lamarca estava ganhando a mais do que deveria. E esse valor que ele estava ganhando a mais serviu de parâmetro no julgamento da Comissão de Anistia. Isso depois, inclusive, foi alertado à própria Comissão de Anistia. Então, digamos assim, a decisão, nesse caso, né, ela carece de um respaldo legal. Se dessa decisão decorrer que ele continue recebendo o que deve receber, ou que se reduza, ou que se aumente, é outra coisa que se deve discutir. O caso Lamarca é um caso assim, um paradigma. Por quê? Porque ele era um oficial do Exército, inclusive que fazia parte da equipe encarregada de treinar os bancários contra os assaltos a banco. Tem imagens dele ministrando treinamento para os bancários contra os assaltos a banco das organizações de esquerda que estavam na luta armada. Exatamente. E ele, num belo dia, ele foge do quartel, deserta, né? Ele deserta do quartel com um caminhão cheio de armas, tem inclusive enfrentamento com oficiais do Exército. Há o caso, inclusive, de uma execução de um oficial num desses confrontos. E ele passa a ser tratado como um traidor pelos militares. E aí a Comissão de Anistia resolve transformar ele em general e pagar ele um salário de general. Isso não é um assunto, não é mexer num fio desencapado, não? Tem um equívoco nessa informação. Exatamente, tem um equívoco. Todos os meios de comunicação, eu não sei nem dizer se nos votos dos relatores do Tribunal de Contas também foi cometido esse equívoco, mas foi dito que ele foi promovido a general. Isso não é verdade, né? Na verdade, o Lamarca foi promovido a coronel. E reformado com salário de general. Porque existe no Estatuto dos Militares um dispositivo de que todos eles têm direito a receber as suas respectivas aposentadorias daqueles que permaneceram na ativa num soldo superior, acima da